Vamos lá, vamos falar da palavra sim, mas veja. Professor, o senhor cortou o raciocínio. Eu só tive que falar daquele negócio da parotidite lá, porque eu tive que saber se tinha outro nome, né? Eu não podia acabar a aula de forma alguma sem dar essa informação para vocês. A gente foi dar uma checada agora, mas realmente, varicela eu troquei as bolas, é catapora, você tem razão. Eu tava vendo que você já tá com a professora, nada a ver, eu confundi lá, tava dando uma olhada. Mas é parotidite mesmo, parotidite, as parótidas, cachumba, papeira. Pronto, a gente já sabe que o nome é parotidite. Só que eu posso utilizar cachumba, papeira, entre aspas, para dar um outro nome mais conhecido, pelo menos popularmente mais difundido, certo? Vamos continuar analisando aí a partícula se, nas mesmas frases, nas duas frases aí. Não vou nem chamar a tela agora, veja só. Ele falou da linha 2. Aí na linha 2 ele falou as orações adverbiais, deu aquela enfeitada. Você não caiu nessa não, né? Até porque já tinha marcado antes, né? Mas tudo bem. Se ele colocasse uma história dessa, é impressionante a quantidade de candidatos que confundem realmente aí essa história da partícula se, e geralmente observa a partícula se, chama logo de condição, estabelece condição, é impressionante. Muito cuidado, gente. Você não pode estar aí chamando aí o se, a torto e a direito aí. Não, é condição, cuidado, eles fazem muito isso. E detalhe, ele ainda chamou as duas orações de adverbiais. Tem dois equívocos aí muito grandes. Vamos lembrar o seguinte, a palavra se é conjunção subordinativa condicional quando você troca por caso, né? Quando tem valor de condição mesmo. Se não chover amanhã, iremos à praia. Veja, se não chover amanhã, iremos à praia. Caso não chova, iremos à praia. Entendeu aí? Caso não chova, tudo bem. Se não chover, iremos. Caso não chova, iremos. Esse é um ponto. Agora veja. Quando a partícula se acompanha um verbo, né? Por exemplo, sabe-se que ela virá, sabe-se isso. Isso é sabido. Quando eu tenho essa partícula se e eu posso transformar a frase na voz passiva analítica, por exemplo, que sabe-se que ela virá, sabe-se isso, esse que ela virá é o sujeito da história, é o sujeito da frase. Eu tenho uma oração subordinada substantiva, subjetiva. Né? Uma oração substantiva com valor de sujeito, subject, por sujeito, eu. Né? Por isso é que você tem essa questão do sujeito, aí a oração subjetiva. Que não é porque, claro, o termo exerce o papel do sujeito. Então, nesse contexto aqui, veja a frase que ele colocou. Não se sabe exatamente, você percebe aí que a partícula não, né? o não, aí, o advérbio não, está puxando a palavra si para frente do verbo saber. Então, primeira coisa, próclise, mesóclise e ênclise, aquela história que você conhece muito bem. Um pronome estará em próclise, estará na frente do verbo em posição anterior ao verbo, né, antes do verbo. Sempre que houver uma palavra atrativa, né, o pronome estará antes do verbo em caráter obrigatório, quando houver alguém puxando o pronome para frente. Quais são as partículas, as palavras, os termos que atraem o pronome para frente? Cap, que, cap, que o é, não é isso? Cap, que. Cap, conjunção subordinativa, a de advérbio, P de pronome. Conjunção, advérbio, pronome. Conjunção, advérbio, pronome. E a palavra que também. A palavra que sempre atrai o pronome. Ela sempre puxa, percebeu? Independentemente da função do que. Joia? Aí ele colocou aí, não se sabe. Claro, eu não vou dizer não sabe-se. Se houver um advérbio antes do verbo, né, na frente mesmo do verbo, aí ele vai puxar o pronome. Não, mas exatamente aí, no advérbio também, não pode puxar para frente? Não. Para puxar, só pode ser puxar para frente do verbo, não para trás. Certo? Para depois do verbo. Não se puxa para depois. Então, não se sabe exatamente isso. Não se sabe isso. Isso não é sabido. Note que eu consigo transformar essa frase aí na voz passiva analítica. Isso não é sabido. Entendeu? Não se sabe isso. Então, isso não é sabido. Você sabe que a primeira ocorrência do se aí, claro, partícula passivadora. A primeira ocorrência do se. Você tem a construção de um verbo na voz passiva. Agora, não se sabe isso. Quando eu troco da partícula se em diante, não se sabe exatamente isso. Note, do se em diante, quando você trocou pelo pronome isso, você já descaracterizou completamente a ocorrência aí de oração subordinada adverbial. Não existe oração subordinada adverbial aí, de forma alguma. E na proposição ele fala, não se sabe se as exigências da atualidade estão gerando esse padrão, ou se as pessoas que sofrem, não se sabe isso ou isso. Quando você troca pelo pronome isso, qual é o tipo de oração subordinada que você coloca? Diga aí. Bora, você. Oração subordinada
substantiva, lembra? É aquele artifíciozinho que a gente usa, né? Trocando por isso, esse, essa. Sempre que você trocar por isso, esse, essa, você forma oração subordinada substantiva. Necessito de que me ajude, necessito disso. Perguntou se todos estavam bem, perguntou isso, certo? Aí você tem a oração subordinada substantiva. Sempre que você trocar pelo pronome isso, esse, essa, qualquer artifício desse aí, por um pronome, aí claro, você tem caracterizado aí a oração subordinada substantiva. Então veja as duas informações. A segunda ocorrência da palavra, a primeira ocorrência do se aí na linha 2, partícula passivadora, pronome é passivador. Caracteriza de fato a voz passiva aí. Agora, na segunda ocorrência, se as exigências, conjunção subordinativa integrante. É uma conjunção subordinativa integrante porque ela introduz oração subordinada substantiva, tá? A terceira ocorrência, já na linha 4, ou se as pessoas que sofrem tal já nascem, ou isso, também, conjunção subordinativa integrante. Ou simplesmente conjunção integrante. As conjunções integrantes, que, se, etc., elas formam orações subordinadas substantivas, certo? Vamos rever aí a afirmação que eles fizeram, vamos lá. Olha a afirmação que eles fizeram aqui, olha só. Os termos, aqui. As duas ocorrências da palavra se identificam, respectivamente, a voz passiva do verbo saber e a ideia de condição nas duas orações adverbiais presentes no segmento. Gente, a primeira ocorrência do se identifica a voz passiva do verbo saber. Sim, está correto. Identifica, e isso é sabido. Então, esse primeiro se aqui identifica a voz passiva do verbo saber. Tudo certinho. A outra ocorrência do se identifica a ideia de condição nas duas orações adverbiais presentes no segmento. Veja que aqui ele já fala do segmento, ele não está falando mais da linha 2. Cuidado com a compreensão da alternativa. A primeira palavra da linha si, não, do si na linha 2 identifica a voz passiva e a segunda a condição das orações adverbiais. Não, gente. A segunda partícula si, que ocorre na linha 2, identifica uma oração subordinada substantiva. A da linha 4, que é exatamente as orações presentes no segmento, percebeu aqui agora como ele estica? Ele sinaliza preliminarmente a linha 2, mas ele estica aqui no segmento, que vai até a linha 5. Ele diz que existem duas orações adverbiais presentes no segmento. Não. Existem duas orações substantivas. Duas orações subordinadas substantivas presentes no segmento. Uma na linha 2, se as exigências da atualidade estão gerando tal, e a outra na linha 4, se as pessoas que sofrem da prece e afobação já nascem, percebeu? Então, muito cuidado com o que ele quis dizer aqui. Às vezes uma leitura equivocada, eu pensava que ele estava perguntando outra coisa. Olha, as duas ocorrências, entendeu, né? A primeira, ok, na linha 2, e as outras duas orações são iniciadas pelo si, um deles que está na linha 2 e o outro na linha 4. Mas está errado. As orações são subordinadas substantivas, subjetivas. Certo? Por conta da partícula si. Marcelo, mas eu pensava que era objetiva direta. Por que a oração não pode ser objetiva direta? Ó, se eu dissesse assim, perguntou se todos estavam bem. Veja, o verbo perguntar está só. Eu não digo perguntou se todos estavam bem. Eu não disse isso. Eu usei apenas o verbo perguntar. Percebeu? Ele perguntou, então perguntou se todos estavam bem. Perguntou isso. Aí é objeto direto. Aí é complemento verbal. Objetiva direta. Beleza. Agora, sabe-se que ela, né? Percebeu? Sabe-se, ninguém sabe se ela vai, não se sabe se isso é verdade. Marcelo, eu posso colocar, não se sabe se isso é verdade? Pode, claro. O primeiro se, partícula passivadora. O segundo se é a conjunção integrante, que introduz oração subordinada substantiva. Legal? Cuidado para não confundir isso aí. Se o verbo vier acompanhado da partícula si, muda tudo. Quando eu digo perguntou se todos estavam bem, não tem partícula si aí. Esse verbo aí não está acompanhado da partícula si. O si está separado, introduz uma segunda oração, não tem nada a ver com isso, tá certo? E no outro caso aí, o si está com hífen ou então está proclítico em relação ao verbo. Ele vem antes do verbo, em próclise, certo? Vamos continuar, acompanha aí. Olha só. Aí você tem aqui. Letra E. A pergunta que encerra o parágrafo tem discursivamente valor estritamente retórico e serve ao objetivo de introduzir a linha argumentativa do texto. Gente, primeira coisa, a função não é estritamente retórica, né? Claro, estritamente, meramente retórica, necessariamente não, né? Ou seja, é puxar um pouco as pessoas para ter um pouco mais de atenção ao que seria o foco do texto.
Né? Retórico é muito mais, um pouco mais persuasivo, né? Certo? Mas ele não quer persuadir, o objetivo dele não é o discurso persuasivo. Então, retórico, estritamente, é muito, está muito aí, vamos dizer assim, muito forte essa afirmação. E serve ao objetivo de introduzir a linha argumentativa do texto. Ó, serve ao objetivo de introduzir a linha argumentativa. Gente, de uma forma ou de outra, você percebeu aí que o texto não é argumentativo, o texto é narrativo. Ele caracteriza uma narração, percebeu? Ele faz um relato. Então não existe linha argumentativa. A pergunta não é retórica, porque ela é simplesmente uma pergunta para introduzir realmente o assunto do texto, mas a linha argumentativa, o texto não traz o estilo argumentativo. Percebeu? Ele não tem a questão dos malefícios e tal, indicando o porquê, discutindo, ele não argumenta. Então o texto realmente tem uma linha muito mais expositiva e informativa do que uma linha argumentativa. O texto é expositivo, é narrativo, claro, mas uma forma muito mais informativa, né? Dizendo informações, relatos das pessoas, a linha narrativa com um certo tom, em alguns momentos aí, um certo aspecto expositivo e informativo. Certo? Lembrando que a narrativa, claro, é prioridade, né? A narrativa certamente aí é prioritária. Ok? Joia? Belezinha. Questão 14, portanto, resposta certa, letra B de bola. Vamos para a questão número 15. A respeito do segundo parágrafo do texto 2, analise as afirmativas a seguir. Primeiro, o valor semântico, olha só. O valor semântico, o sentido, né? O valor semântico é sentido, significado, ok? O valor semântico da expressão elas próprias, na linha 22, é retomado pelo prefixo que compõe o vocábulo autoproduzido, que agora não tem mais hífen, né? Autoproduzido na linha 24. Exatamente. Quando ele coloca na linha 22 aí, né? Ele coloca, no entanto, observe que na maioria das vezes são elas próprias que transformam suas vidas nesse corre-corre. Aí depois diz, é um estilo de vida estressante, autoproduzido, ou seja, produzido por elas próprias. Certo? Se é autoproduzido, é produzido por elas próprias. Verdadeiro, verdadeiríssimo. Mas uma questão de referência aí, muito legal, né? Vamos lá. 2. A adequação ao padrão culto escrito se mantém, embora se altere o significado da frase, caso se retire o elemento na expressão muitas das pessoas, nas linhas 15 e 16. E aí, o que você acha? Verdadeiro ou falso? Olha só. A pessoa está sempre pressionada pelo tempo, que se torna curto para a realização de tantas coisas, tantas tarefas. Aí ele continua aí no texto. Muitas das pessoas acometidas pela doença passam toda a sua vida queixando-se de tanto trabalhar, de como precisam correr para dar conta de todas as suas atividades, reclamam da competitividade no trabalho, das exigências de produtividade e por aí vai. E aí, verdadeiro ou falso? Verdadeiro, gente. Olha só. Houve adequação padrão culto? Sim. Mesmo que eu coloque aí muitas das pessoas, né, quando ele coloca aí de uma forma ou de outra, ele tinha, a pessoa faz isso, o estilo de vida de cada um, então a pessoa está sempre assim. A pessoa inicialmente no singular foi utilizada de maneira impessoal, generalizada, o indivíduo de uma forma geral. Aí ele coloca, não, mas se eu coloco, por exemplo, se eu retirar o elemento, o elemento das na expressão muitas das pessoas, se eu disser simplesmente muitas pessoas, fica a mesma coisa? Fica, gente. Muitas das pessoas acometidas pela doença passam toda a sua vida. E se eu retirar esse das aqui, muitas pessoas, né? Tá aí, ó, muitas pessoas acometidas pela doença passam toda a sua vida queixando-se. Marcelo, mas ele diz, se altera o significado. E ocorre alteração de sentido? Sim. Ó, existe um universo de pessoas acometidas pela doença. Beleza. Muitas dessas pessoas, percebeu? Muitas dessas pessoas que são acometidas. É uma situação. Mas quando eu coloco muitas pessoas acometidas pela doença, muda completamente, porque eu estou falando somente daquelas pessoas. Todas elas, eu estou englobando tudo. Muitas das pessoas, muitas daquelas pessoas. Percebeu? Então, muito cuidado aqui. Se eu retirar essa partícula das aqui, ocorre uma alteração simples de significado aqui. Não é uma alteração muito ostensiva, mas muda seguramente. Cuidado, tá? Verdadeiro também. 2. 3. O sentido do texto seria mais bem explicitado com a substituição do ponto final na expressão nos quais, após a palavra trabalho, desde que empregue a letra C minúscula em costumam. Nada a ver, né, pessoal? O sentido seria mais bem explicitado. Não, de forma alguma.
Ele diz assim, ó, se eu colocar a substituição do ponto final pela expressão nos quais, olha só, veja a linha 30. Aí ele diz assim, envolvem-se em lutar para alcançar metas, sendo super conscienciosos e dedicados ao trabalho, nos quais não, percebeu? Eu posso dizer no qual, no trabalho. Não é no trabalho, elas não se envolvem no trabalho, então não é nos quais, é no qual. No qual costumam se esforçar para sempre se superarem nas tarefas, percebeu? Então a forma que nos quais está errado mesmo, totalmente, certo? Eu posso tirar o ponto final, tudo bem, mas aí é que está, não é nos quais, o referente é no qual, porque é singular. Resposta certa. Portanto, letra D de dado, apenas 1 e 2 estão corretas aí, ok? Próxima aula a gente segue, a gente fecha a prova. Até lá.